histórias e as músicas da Legião Urbana aqui no nosso estúdio. Não vai embora, fique um pouco mais. Ninguém sabe fazer o que você me faz. Os cartoons, os desenhos, o humor ácido de Gal com Vilas Boas. Quando ele morreu, aí eu tive que preservar os originais dele, né? A nova arte eletrônica do Festival File. Tá bem quente. Engraçado, né? Você vê tudo ao redor. E uma discussão sobre o papel e o futuro da Lei Rouanet. Metrópolis no ar. A Legião Urbana está na estrada com um show que comemora os 30 anos do primeiro álbum e fez uma parada super especial aqui no Metrópolis. Legião, o palco é de vocês. É tão exata e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Sonhos vêm, sonhos vão, e o resto é a vizinhança inteira. E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem. Há tempos o encanto está ausente e a ferrugem nos sorrisos. E só acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, e bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Uhul! Legião Urbana finalmente no palco do Metrópolis. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Valeu, você é parceirão, já amigo nosso aqui do nosso palco. André. Querido Cunha. São tantas coisas, tantas emoções, tantas perguntas, mas vocês estão comemorando o lançamento do primeiro disco. Eu trouxe aqui um que é do nosso arquivo. Esse aqui é original, né? de 1985. Olha aqui que legal.
E eu tenho esse aqui que está incrível, porque a sonoridade é espantosa, né? Que a tecnologia faz hoje, que é esse que vocês estão lançando, que virou um álbum duplo. O meu devidamente autografado. Queria que você falasse o que vocês lembram dessa época que vocês estavam gravando esse disco. Em 1984, na verdade, vocês gravaram, né? Bem, as lembranças estão aqui no segundo disco, né? A gente isso. fazendo as demos no Rio, demos em Brasília, a gente compondo essas canções e aprendendo a tocar, né? Tipo assim, a semente, a essência da banda, como tudo começou, realmente está nesse segundo disco, né? A gente aprendendo a tocar essas músicas, a fazer essas músicas, né? A fechar os arranjos no estúdio. Uma questão complexa, assim, de certa forma, para uns moleques de 17, 18 anos, né? E pro Rio de Janeiro, não sei o que lá e tal. Mas é impressionante, sabe, eu fui ouvir o disco atenciosamente, Marcelo, e assim, é impressionante a qualidade para um primeiro disco de banda. A diversidade que vocês tinham. Eu acho que você não precisa falar nesse microfone, já tem microfone aqui, ó. Esse é resultado de muita pancadaria dentro do estúdio. É mesmo? Porque imagina, a gente chega lá, enfim, numa multinacional cheia de gente, ou seja, imagina para você passar uma bateria que são 30 microfones e aí um monte de fio que vai lá no técnico, aí não é nada disso. Bom, a história já foi contada. Passaram-se 3 produtores, literalmente, uma semana cada um, né? Mas aí até que assim, isso aí é uma coisa, assim, é um toma lá da cara, na verdade, porque a gente chegou fazendo muito mais barulho que isso, né? Isso foi uma coisa mais acessível. Menos. Não, ninguém sabia tirar som de bateria nessa época, de guitarra, porque a gente, na verdade, veio com um som muito visceral, né? E não se fazia esse tipo de som aqui. Mais pro punk mesmo, assim. A nossa escola era essa, Era né? punk, né? Punk de Brasília, do início, do final dos anos 70 e Punk, início dos anos 80. Propriamente dito, assim, do subúrbio de Londres. Assim. Exatamente, que vocês recebiam. Porque vocês recebiam, se vocês tinham essa coisa, né, de por morar em Brasília, vocês recebiam essas notícias que ecoavam de Londres diretamente pro coração e ouvido de alguém vocês. de fora com compacto, né? O primeiro compacto tem que do explicar Clash, isso hoje em dia, né? A coisa mudou muito. Nessa época Claro. a gente recebia um negócio desse tamanho, né? Era um CD, bolacha, né? Chamava LP, né? Esse aqui. Que era esse aqui, A ó. informação vinha assim, em Pra quem não formato de conhece, capa, contra capa. Não era isso? Exatamente, capa Mas tem contra uma capa. coisa interessante que o Bonfas fala desse disco, que é o primeiro disco, a gente se apresentando pro público, né? Enfim, que ele tem desde os rocks mais viscerais, tipo Bader Meinhof, Teorema, né? Tipo Soldados, mas tem também um funk, né? Que é a dança. Pois tem um reggae, que é o reggae. Então muito interessante e é rico de se ouvir. Tem uma sonoridade rica. Tem muitas referências nossas da banda, assim, Claro. no disco. Né? O primeiro Cada disco é um meio tinha isso, com as né? suas A gente vai referências. formando a banda, Acho E que o tem de disco tudo, termina né? com uma música tipo Kraftwerk, né? Que é, por enquanto, eletrônica. Né? Que dizem que é um dos discos que tem a melhor música finalizando. Opa. Falam por aí. André Frateschi! Como é que está sendo essa experiência para você, cara, ver multidões na sua frente cantando junto com você? O vernáculo não dá conta de explicar. É uma coisa muito difícil de descrever, Cunha, porque a Legião faz parte do que eu sou também, né? Sim. Então não é simplesmente estar cantando para um monte de gente. São músicas que fizeram o meu caráter, fizeram eu ser quem eu sou. Eu comecei a tocar bateria por causa do Bonfá. E assim, comecei a fazer música por causa da Legião. Então tem são muitas coisas juntas e que resultam numa emoção absolutamente indescritível, assim. É uma coisa e soma-se a isso o fato de que as pessoas estão sedentas de ouvir essas músicas. Claro. E essas músicas, apesar de terem sido escritas e lançadas há 30 anos, elas são o que mais atual existe hoje em dia na música. É uma coisa impressionante. É uma cara. coisa que eu vou falar com vocês a respeito disso também. Eu acompanhei, fiz algumas matérias com vocês, lá no final dos anos 80 e no início dos anos 90. O último show de vocês aqui em São Paulo, no ginásio Ibirapuera, eu estava lá, eu e meio mundo, né? Mas a gente tem aí um trechinho de como é que foi a matéria? que legal. É possível ver? Legião Urbana 2, que país é esse? 4 estações, Legião Urbana 5, música para acampamento e descobrimento do Brasil. Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali. Sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir.
luzes no palco. Renato Russo entra e começa o ritual. Os shows de vocês são verdadeiras celebrações e o público participa disso como se fosse uma celebração, quase que um ritual. Eles se comportam dessa forma, mas não de uma maneira submissa, eles são muito ativos e até bastante conscientes. Isso dá prazer para vocês ou um certo medo pela responsabilidade? Bem, assim, medo não, assim, a gente sempre tem uma preocupação porque o que a gente pensa hoje em dia, assim, nas apresentações que a gente fez para esse disco anteriormente, a gente tocou em Campinas e Porto Alegre, e que o público, eu acho que é um espetáculo à parte, é impressionante, assim, como eles interagem e como é lindo de ver, enfim, eles realmente estão numa celebração, numa festa, e é maravilhoso, assim, eu acho assim a parte mais legal do show, o público. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país de sua casa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Pois é, aqueles dois rapazes que vocês viram ali são esses dois rapazes que estão aqui. Fomos tão jovens. Continuam eu não vou perguntar. lindos. Vocês já devem ter cansado de pensar sobre isso e não deve ter uma resposta até hoje de que como é que naquela época, nos anos 80, naquela época de 94, e hoje os meus vizinhos, que têm 14, 15 anos, fazem roda de violão e tocam todas as músicas da Legião Urbana. Como é que se explica isso? Você parou para pensar ou já nem pensa mais nisso? Eu acho que é muita coisa, né? Eu acho que são as músicas, né? É a força da música mesmo. A canção. Assim, eu acho que o formato também da música, as letras e tudo mais. Ou seja, a gente dedicou também bastante tempo e atenção e carinho a fazer essas músicas, né? Sim. E é bom ver o resultado disso dessa forma. Na verdade, vai além. As músicas são maiores que tudo, assim, que a gente, tudo. E o público se renova, não é? Se renova. O público que está indo no show de vocês hoje. É facinho de tocar também, né? Ré, Lá, Sol, Mi. Dá pra tocar fácil. É fácil de cantar. Nem um pouco. É a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Eu já fiz Tom Waits, Bowie, Tom York, agora o Renato Russo. Realmente o cara... E ainda mais é um aquelas, fenômeno, cara. aquelas letras de 10 minutos sem refrão. Pois é. Eu não ia conseguir. Agora, eu queria mostrar para vocês um clipe que eu gosto muito, pode ser? Um clipe que eu acho que é dos álbuns dos anos 90, eu acho que é do Descobrimento do Brasil, que é uma música que eu acho, nossa, genial, sensacional. Roda aí pra gente ver. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. A sua bateria é uma bateria marcial ali, não é? Uma batida marcial. Esse aí, a gente, na verdade, é um momento que... Na verdade, a gente passou por várias fases de composições. Nesse momento, a gente estava testando uns teclados, assim, né? Sim. E aí a gente criou esses samples, assim, em cima. E o Brasil não mudou muito disso que o Renato está cantando, né? A gente continua celebrando a estupidez humana em altíssimo grau e escala. A gente vê isso todo dia no jornal, na TV, na rua, né? E na internet, sobretudo. Sobretudo no na Facebook. internet. Você se dá bem com o Facebook? Não, eu me suicidei dia 1º de janeiro. Pra ficar um pouco longe da estupidez, assim, avassaladora, entendeu? Aí dia 1º eu me suicidei, falei, chega, tchau. Uma coisa a menos pra resolver na vida, no dia a dia. Queridos, vem aqui. Olha, banda que acompanha vocês todos aí. Marcelão, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que tem show, o próximo show agora é em Santos. Isso. Que se chama, como é que é o nome do lugar? Mendes Convention Center. Mendes Convention Center. É isso aí. Todo mundo está convidado. E a nossa banda maravilhosa, Lucas Vasconcelos, Lucas, Mauro Berma, Roberto Polo. E vocês aqui fazendo esse barulho. Vamos lá com mais uma música, então? Vamos. Obrigado, hein? Valeu.
suas mãos de mim. Eu não pertenço a você, não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, yeah, yeah. Perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, brigar pra quê? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder pelos erros a mais? Eu e você. Angeli, Laerte e Glauco, Los Três Amigos, são os nomes mais conhecidos de uma geração que marcou a história em quadrinhos e os cartoons no Brasil a partir dos anos 80. Os dois primeiros já foram tema de exposição no Itaú Cultural, em São Paulo. E agora chegou a vez de Glauco Vilas Boas. A ocupação Glauco meio que fecha um ciclo de ocupações. Começou com a Angeli, teve a minha e agora a do Glauco, né? Então, eu estou nos vendo representados aqui nas ocupações do Itaú Cultural. Está muito linda, está muito linda. Eu vi muito por alto ainda, mas estou achando demais, assim. Los Três Amigos foi para cada um de nós do grupo, era naquela época quase que uma outra produção, assim, era em muitos aspectos melhor do que a gente fazia sozinho. E era fascinante ver ele criar. Era muito fácil, ele criava com muita facilidade, sabe? Ele era um cara que acordava 11h30, meio-dia e gostava de trabalhar à noite. Ele trabalhava até às 4h30 da manhã. O que acontece nessas revistas que é muito importante no trabalho do Glauco? Foi nessas revistas que o Glauco fez as histórias longas dos personagens dele. É tão absurdo, mas o Glauco virou um sacerdote. Ou seja, quem conhecia o Glauco e a vida dele podia esperar qualquer coisa, mas qualquer coisa dele. Agora, que ele virasse um sacerdote, até ele se surpreendeu. O Glauco fez uma passagem para o mundo da espiritualidade muito fecunda e muito profunda também. E isso tinha que se refletir no trabalho dele necessariamente. E nessa segunda fase dele também veio outros personagens, né? Que são os personagens mais, uma linha já mais espiritualista, né? Assim vamos dizer, que é os ETs, o Cacique Jaraguá, ele fez os Nojinski.
Na exposição a gente vê vários nichos aí do Glauco, né? E foi tudo organizado aí cuidadosamente por você. Como é que foi isso? Quando ele morreu, aí eu tive que preservar os originais dele, né? Então eu fui começando a trabalhar nisso, fui juntando todos os originais que eu ia encontrando, todas as gavetinhas, todas as pastinhas e tal. Eu fui fazendo várias pastas daquelas de plástico, assim, e fui colocando todos que eu encontrava dentro, como uma maneira de preservar, entendeu? Agora eu estou olhando essa parte que está ligada à doutrina do Santo Daime. Estou escutando aqui o trabalho que está sendo realizado. Eu achei muito interativa essa questão de você poder, de duas formas, né, reproduzir a obra e o audiovisual também, que está muito legal. Existe gente que faz humor, a gente que faz desenho de humor, a gente que faz texto de humor. O Glauco não tem esse problema. O Glauco era o humor. Em pessoa. Em pessoa, em estado puro. E daqui a pouco vamos falar das controvérsias, dos erros e dos acertos da Lei Rouanet. E mais, Cunha Júnior passeou pelo FAIO, Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, maior evento da arte digital no país. E começou um dos festivais mais aguardados da cidade. É a 17ª edição do FAIO. O Festival Internacional de Linguagem Eletrônica apresenta 339 trabalhos de 31 países. Ricardo, qual é o convite do FAIO deste ano? O convite é Venha Passar do Limite. E para sair do limite, que tal uma instalação de 32 quilômetros de fitas adesivas? O grupo europeu Numen for Use levou 10 dias para montar essa teia gigante. A gente acompanhou uma parte da montagem. It's just wrapping a sticky line around some existing structures and building some cocoon-like spaces. So this is very primordial architecture. É uma experiência bem diferente. Se chama B-Boy, B-Girl. Você pode escolher estar numa praia através dessa visão aqui 3D, na verdade 4D, porque a gente vai sentir vento, quente e tal, em ser um rapaz ou ser uma garota. Como ser um homem eu sei como é que é, e não sendo machista, eu vou escolher ser uma garota para ver como é que é. Tá bem quente. Uau, engraçado, né? Você vê tudo ao redor. Sente o vento, o calor, as palmeiras. It's a good discussion about gender. It is as well about gender, yes. It's what we noticed, for instance, that 95% or almost 99% of the boys, of course, they want to be a girl. And as well, the girls, they always want to be a girl, want to try out to be a boy. Tem trabalhos muito bons, trabalhos brasileiros que estão aqui na FAIO. Sim, esse ano foi muito interessante que a gente resolveu dar uma ênfase aos brasileiros, né? E a gente se surpreendeu, porque a gente descobriu coisas de altíssima qualidade. Por exemplo, o trabalho da Celina Portela, né? A imagem que a gente faz e que a gente chama de real pode ser apenas uma imagem que a gente está criando. Karina, tell me about the kaleidoscope. It's about color, saturation, about movement of color. Color. Yes. What's color? Color. Oh, yes, this is the colors. the color. Yes, but this is also about analog and virtual, because our eyes are built. We can also only see green, blue, and red, but yellow, cyan, and magenta. These are very virtual color. They are made by our brain. And then
this what you see here. Qual foi o trabalho que mais surpreendeu você no primeiro momento que você viu? É para o Robson, que é essa mecatrônica, né? E que o artista trabalha agora uma mecatrônica não analógica, mas digital. Aqui é o Robson, uma espécie de robô, um autômato. Ele faz 10 tipos de expressões diferentes no rosto dele. Isso é algo muito, muito futuro agora aqui no presente. Nas discussões sobre a política cultural de incentivo no Brasil, um consenso é que a Lei Rouanet precisa mudar. Foi a partir dela que empresas e cidadãos puderam destinar parte dos impostos, parte do imposto de renda para financiar projetos culturais. Sancionada em 1991 no governo Collor, a Lei Rouanet está na mira da Polícia Federal, do Congresso, da sociedade, da mídia, do Metrópolis. Mas aqui não é para demonizar, não, é para refletir sobre saídas. Por isso a gente convidou o Celso Frateschi, ator, diretor, dono de teatro, e o Fábio de Sá Cesny, advogado especializado em cultura, mídia e entretenimento. Muito bem. Boa noite, bem-vindos ao Metrópolis. Boa noite, Adriana. A Lei Rouanet que está na boca do povo tem algumas distorções e tem também distorções das notícias sobre a Lei Rouanet. Vamos começar explicando por que a Lei Rouanet, onde a Lei Rouanet peca. Por que a gente precisa discutir? Uma das questões, eu já levanto aqui, é a questão da distribuição no país. Não é igual, né? Não é igualitária. Tem uma distorção que é permitido pela própria estrutura da lei, que quem decide onde vai o dinheiro, em última instância, é o marketing da empresa que está financiando. O Ministério aprova, se tiver todo de acordo, o projeto para que ele possa captar. Agora, quem faz a captação não é o governo, quem faz a captação é o produtor. E, evidentemente, você tem uma grande parte dessa produção do capital no Brasil aqui concentrado no eixo Rio-São Paulo. E as empresas acabam preferindo aplicar esse dinheiro em Rio e São Paulo. E isso, evidentemente, do ponto de vista da cultura brasileira, gera uma distorção. Claro. Do ponto de vista da atividade comercial, é natural. Claro. E é muito grande, não é pouco, é muito grande. Fábio? É muito grande. E acho que tem uma coisa na filosofia da lei, que a lei tem 3 pilares, né? Um pilar de um fundo público, o pilar do mecanismo do incentivo mencionado pelo Celso e o pilar de um fundo privado, chamado FICART. Só o incentivo, o mecenato, foi que veio funcionando ativamente. O pilar do Fundo de Cultura, a gente viu muito poucos editais abertos, etc., para realmente financiar a atividade. E o FICART não conseguiu produzir incentivos próprios para conseguir montar fundos de mercado. Então, na prática, o incentivo acaba se distorcendo sem que os outros mecanismos da lei não operacionais consigam equilibrar isso. Quer dizer, então deveria haver muito dinheiro do fundo para o Nordeste, para o Norte, por exemplo, do país, né? Claro, porque aí você tem a maior parte das produções aprovadas estão no eixo Rio-São Paulo, estão na região Sudeste. Na verdade, tem uma definição na lei que o governo deveria anualmente estabelecer as suas prioridades e publicar essas prioridades. E aí os incentivos seriam, de alguma forma, regidos e determinados por essas prioridades. Isso nunca aconteceu. Desde a sua formação da lei, nunca o governo falou assim, precisa aplicar, o país tem interesse de que se aplique dessa maneira. Então, acaba gerando distorções. Agora, as distorções, depois de tanto tempo de aplicação e a lei está existindo, são muito grandes. Porque esses vícios acabam se alargando e acabam abrindo brechas em que o próprio financiamento acaba, a própria atividade cultural acaba sofrendo muito. Essa desigualdade regional é muito grande, o polo Rio-São Paulo ocupa muito espaço, mas muito, a gente não tem ideia, quase, acho que é mais de 80%, né, que fica do dinheiro público nacional, fica concentrado aqui, por essa razão. Por essa razão. Agora, a gente tem um dado aqui, que é o último dado das empresas, das instituições que mais se beneficiaram com a Lei Rouanet, que captaram a Lei Rouanet. Então, o primeiro da lista é Aventura e Entretenimento, que são mais de 21 milhões.
de reais. A Aventura trabalha muito com os musicais, né? Depois tem o Instituto Tomiotaki, foram 19 milhões. Depois o MASP, quase 18 milhões. Itaú Cultural e Time for Fun Entretenimento, que são grandes shows, grandes festivais e às vezes musicais também. O que essa lista dos 5 primeiros mostra sobre a Lei Rouanet, Fábio? Olha, assim, a gente vê nos primeiros números que você deu da lista, atividades, primeiro, muito diferentes, né? Você pega o Tomiotaki, por exemplo, está agora com uma exposição incrível sobre Picasso, de fato, é um negócio que custa caro para fazer, alguém precisa fazer, ou seja, é importante que a comunidade brasileira conheça a obra de um artista desse tamanho e vai ser visto isso por algum tipo de projeto. Quando você pega também essas empresas grandes de entretenimento, elas, quer dizer, uma Time for Fun, por exemplo, tem uma série de shows sem incentivos e tal, que são as grandes turnês internacionais, e usa fazer as produções locais de musical, gera emprego, renda, etc. A questão é muito na linha do que o Celso abordou, né? Qual é o objetivo dessa nossa política pública? Onde é que a gente quer chegar em termos de incentivo? Nós queremos... A lei, ela é simplesmente uma lei para gerar distribuição e acesso para a população, ou ela é também para gerar emprego e renda para o setor, como é, por exemplo, o IPI dos automóveis, né, linha branca, etc., na perspectiva de gerar emprego do setor automobilístico. A lei também tem esse papel. Gerar pagamento de impostos local, promover a cultura brasileira para o exterior, não só para os brasileiros, mas mostrar o que tem sido feito lá fora. Então, isso são finalidades importantes que a lei carrega. Agora, claro, como a gente mencionava, e acho que a pauta é isso, né? Tem coisas que poderiam melhorar nos mecanismos da lei, no criação do endowment, coisas que podiam, na verdade, mudar realmente a lei. Ô Celso, agora, o que a gente não vê e o que a gente não viu durante todos esses anos, por exemplo, é uma contrapartida social mais forte. Os ingressos, por exemplo, de empresas que conseguem esse financiamento, parece que os ingressos continuam caros. É um exemplo. Para quem está em casa, a gente fica pensando. São distorções. Eu acho que são distorções. Eu, quando fui presidente da Funarte, vetei projetos porque o preço do ingresso era mais caro do que o salário mínimo, que contribui, que o próprio operário que ganha o salário mínimo contribui com o imposto também. Claro. Não é o imposto de renda que vai, mas é o imposto que ele paga no seu consumo e tudo mais. Então, esse cara que ganha um salário mínimo não consegue pagar o ingresso de uma peça com o salário inteiro do mês. Então, é uma distorção muito grande. E essa contrapartida não se deve ser simplesmente pelo ingresso barato. Acho que tem que pensar a atividade voltada para o público. Se nós estamos falando de dinheiro público, se nós estamos falando que o dinheiro que é do cidadão como um todo, essas políticas tinham que estar voltadas para o cidadão e para o produtor. No caso da Lei Rouanet, tem talvez o germe do problema seja de que a lei financia quem financia. Entendi. Ou seja, claro. O dinheiro público é aquele imposto que deixa de ser pago pela empresa, e não o dinheiro público que está sendo aplicado diretamente. Então, tem uma sutileza aí que faz com que o importante não é a relação arte-público, é importante a relação arte-produtor. Então, o produtor acaba... Por exemplo, eu fiz uma peça agora... muito sucesso, que foi A Tempestade, 3 meses de... Você viu, a gente fez matéria aqui, foi sucesso do primeiro ao último dia, só que não interessava para o produtor manter a peça em cartaz, porque ele vai ganhar muito mais dinheiro tirando de cartaz e montando outra do que mantendo aquela em cartaz. Claro, e se mantendo só com a bilheteria. Só para ter uma ideia, há 20 anos atrás a gente fazia 8 sessões por semana. Não tinha um espetáculo que a gente não comemorava com bolo ou sem apresentações. Hoje a gente faz 2 por semana. As temporadas têm no máximo 20, 30 espetáculos. Ou seja, a atividade, depois da lei, não digo que ela é a única responsável disso, mas ela não corrigiu isso de maneira nenhuma, agravou. Você tem muito menos atividade teatral do que você tinha anos atrás. E eu fico pensando o seguinte, como é que a gente faz para que essa cultura que foi estabelecida a partir da Lei Rouanet mude? Como você vai fazer agora para que o empresário, para que ele patrocine e não queira exatamente esse tipo de dedução, né? Porque hoje o patrocínio direto com a Lei Rouanet também
me parece que fica mais difícil, né, Fábio? Existe, né? Tem muitos projetos que continuam, mas de fato as coisas realmente mais comerciais. Eu acho que assim, a gente não tinha esse dinheiro sendo dotado para a cultura quando começou a Lei Rouanet. Você começou a convencer o empresário, nada, né? Não tinha nada. Você o Collor começou tinha acabado com tudo. O Collor deixou o território arrasado. Aí a gente começou a convencer o empresário a entrar. No começo era assim, o empresário tinha o abatimento e podia ficar com 25% dos ingressos, por exemplo, de um espetáculo. Em 2006, isso baixou. O empresário só pode ficar com 10% dos ingressos, não importa se ele concentre isso numa apresentação exclusiva, única e tal, mas é importante que da temporada inteira ele não tenha mais do que 10%. E os ingressos têm que ser vendidos a preços menores. Então, você tem hoje ingresso, uma fração é vendido a preço do Vale Cultura, que são R$50. Quer dizer, houve uma pressão pela mais democratização. Eu acho que agora, no regulamento da lei, é o momento, e a sociedade clama por isso e tal, como é que a gente dá, não demonizando o empresário, mas dizendo, olha, agora aqui a gente colocou novas regras, ou seja, a gente vai avançar mais um pouquinho. O objetivo público agora é esse, e esses vão ser critérios importantes para uma nova fase do incentivo, mas não acabando com o incentivo e não demonizando aquilo que existe, nem mesmo o empresário, né, que investe nas regras que ele vê ali colocadas. Uma das possibilidades é esse escalonamento, né, dessa isenção que ele vai ter. Antes você tinha 100%, em muitos dos projetos, 100% do dinheiro ali investido, dado ao produtor, você tinha de isenção do imposto de renda. E agora, com um escalonamento, isso é uma das propostas, isso pode também ajudar. Pode ajudar, mas o problema talvez não seja o dinheiro que entre, é como ele sai. Entendi. O problema é que quanto mais dinheiro a cultura tiver, melhor. O problema é como que organiza a saída desse dinheiro. Se o empresário puder abater sempre o seu imposto para a cultura, que abata, porque nós precisamos de dinheiro para fazer as atividades. Claro. O problema é critérios para a utilização pública desse dinheiro, que é público. Os critérios para que os projetos sejam aprovados é uma das maiores críticas da sociedade. De gente que está de artistas que estão no mercado há muito tempo, de ações que as pessoas consideram populares e que podem gerar lucro e que podem sozinhas acontecer e tem o incentivo da Lei Rouanet. Acho que você tem dois paradigmas nisso, né, que são muito importantes de barrar. Primeiro, é a questão da isonomia da lei, né? Então, assim, muitas vezes vem e eu falo, poxa, o Fábio é famoso, não pode, o fulano é famoso, não pode. Não pode por quê? Qual é o critério que eu vou estabelecer que o artista A pode e o B não pode? Penalizar esse artista que... A Maria Bethânia é uma artista famosa. Pois e ela foi muito pressionada justamente porque ela pediu, claro, junto com um produtor que pensou um projeto, pediu para fazer um site de poesias. E ela retirou, porque as pessoas foram... Não, sem dúvida, mas você pensa assim, pega esse exemplo da Maria Bethânia. A questão, acho que o Celso põe essa, quer dizer, vamos refletir qual é o objetivo público disso. Maria Bethânia promovendo 1.300 poemas que ela ia ler e colocar gratuitamente na rede, etc. Sendo ela uma propulsora importante. As pessoas querem ouvir a Maria Bethânia. Será que as pessoas iam passar a admirar mais a poesia? Talvez. Entendeu? Entendi. Talvez o projeto não fosse tão ruim. É entendeu? Difícil isso, ou não. Então, esse é o ponto, essa coisa entendeu? de demonizar é a pior coisa que pode existir. Porque você perde a objetividade do problema, né? Infelizmente, a gente está vivendo num mundo que as coisas estão cada vez mais demonizadas e menos analisadas de uma maneira crítica. Eu, por exemplo, sou muito crítico à Lei Rouanet, mas não é por aí, eu acho, entendeu? Não é porque a pessoa é famosa, não pode receber. Não, acho que se a lei existe para agilizar a atividade econômica, ela tem que agilizar. O problema não é esse, o problema é como ela não agiliza. A atividade é menor. Entendi. A atividade econômica, no sentido de ingressos comprados, é menor. Porque o produtor não precisa mais de vender ingresso. Ele tem o dinheiro na certeza. Entendeu? E eu não estou demonizando o produtor, porque eu tenho muitos amigos produtores que fazem da lei um bom uso. Não é por aí. O problema é como dar brecha para que isso não aconteça, que a gente forme a atividade pública de arte e de cultura. Então. Aliás, isso é uma outra coisa, né? As pessoas, no geral, assim, o conjunto da produção cultural, na minha percepção, faz um bom uso
com exceções, né? O assunto virou assunto aí na Polícia Federal. Eu ia perguntar isso das tal. exceções. Você está falando que a maior parte dos produtores e das pessoas que estão ligadas a essa ação fazem um bom uso, mas a gente tem gente que não faz. Festa de casamento, é isso, né? Festa de casamento. Tudo isso é livre. condenável e a gente vê assim, a Lei Rouanet não é a única privilegiada com gente mal intencionada. Isso tem em todos os mecanismos, nas empresas, em todos os lugares. O importante é entender assim, quer dizer, esse uso não pode ser, casamento com a Lei Rouanet não pode fazer, devolver dinheiro para a empresa não pode fazer, nada disso pode fazer. Mas tem coisa, por exemplo, que está nessa discussão, eu mencionei aqui antes, peguei as apresentações, eram 10 apresentações, o empresário pegou lá quarta-feira e levou os convidados naquele dia. Isso pode, pela lei. Então, assim, o importante é dissecar o problema e não falar assim, olha aqui, um bando de corruptos e problemáticos. Não, tem esses aqui que vão para a cadeia porque geram um problema, tem esses aqui que, na verdade, ou não sabiam ou, de fato, poderiam fazer aquilo que estavam fazendo. Então, esse cuidado que, assim, toda generalização leva a isso, né? A Lei Rouanet, então, acaba a Lei Rouanet. Não é por aí, né? Não é. Ela faz muita coisa boa. Claro, o meu minuto final agora é para a gente pensar e o pessoal de casa também, a gente pensar junto. Esses impasses são tão grandes, a gente vai conseguir ter alguma proposta? A gente consegue vislumbrar alguma proposta para logo? Porque o Procultura está tramitando faz um tempo já, não, Fábio? Parece que está tudo travado. Olha, eu acho que consegue, assim, pelo menos o posicionamento recente do ministro foi o de que ele entende que a proposta não seria um Procultura, você não precisaria... Há uma preocupação no Procultura... Procultura foi, na verdade, só falar para as pessoas, o projeto anterior, né, apresentado na Câmara, que substituiria essa Lei Rouanet. A preocupação que você tem é que assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orçamentária dizem que qualquer novo incentivo só podem ter 5 anos. Então, o setor teme você trocar um mecanismo permanente por um temporário. Então, a questão que parece que está colocada agora é de não seguir com a Procultura, pelo menos o que está se discutindo no âmbito do Executivo, Legislativo, e falar, bom, vamos alterar a Lei Rouanet em medidas pontuais e vamos aperfeiçoá-la no seu regulamento. Tem muita coisa que a gente falou aqui que no regulamento dá para aperfeiçoar e a lei pode seguir firme e forte para os próximos 25 anos. Mais dinheiro para a cultura não é mais orçamento para o Ministério da Cultura também? Seria, mas eu acho que aí o problema é que esse dinheiro todo, que é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, que está sendo aplicado, está se aplicando visando principalmente a atividade empresarial, a indústria cultural. Eu, como artista, inclusive não uso a Lei Rouanet, porque o produto que eu faço não tem tanto interesse dos empresários, eu acho que a gente tinha que pensar mais em arte. Acho que o Brasil precisa mais de arte, precisa mais de uma atividade que bagunce e não que organize dessa forma tão mecânica do lucro, pura e simplesmente. A lei é para gerar lucro e ela está gerando. Aí se critica porque ela está gerando lucro? Não, eu acho que tem que se propor atividades comercial e a atividade comercial tem que acontecer. A indústria cultural tem que acontecer, mas também tem que acontecer arte. Também tem que dar brecha para que a gente exploda os nossos corações, as nossas mentes aqui para poder viver melhor. É claro, é claro. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. Obrigado, Leandro. Obrigado, Celso. Foi um prazer. E daqui a pouco tem arte aqui no Metrópolis. O novo filme da série Guerra nas Estrelas, que dá um lucro tamanho, viu? E a mostra de arte contemporânea na Pinacoteca. Mas antes eu tenho mais coisas para vocês. Outras exposições pelo mundo.
Uma das mais importantes coleções particulares de arte contemporânea da Europa chegou à Pinacoteca de São Paulo. É a exposição Fora da Ordem, obras da coleção de Helga Alvear. Helga é uma mulher nascida na Alemanha, residente na Espanha desde meados dos anos 60. Foi quando ela começou a formar a sua coleção. E ela é detentora de uma das coleções mais importantes, de umas coleções particulares mais importantes da Europa hoje. Ela já realizou exposições, sua coleção em Paris, em Portugal e agora pela primeira vez no Brasil. Na verdade, ela criou uma fundação, Fundação Helga Alvear, que disponibiliza, então, esse acervo que é fantástico, de arte contemporânea, sobretudo dos anos 60 para cá, para os museus interessados. A Helga tem aí na sua coleção particular mais de 3.000 obras, Sim. Predominantemente de alemães, espanhóis e norte-americanos. Sim. Mas também é uma coleção internacional. Aqui na exposição apresentamos obras de 3 artistas brasileiros, Jacques Lerner, Irã do Espírito Santo e esse trabalho do José Damasceno, que é um artista nascido e residente no Rio de Janeiro. Esse é um trabalho que ele realizou em 2001 em Madrid, se chama Durante o Caminho Vertical. Uma peça que ele apresentou também em Veneza, na Bienal de Veneza, no pavilhão brasileiro da Bienal de Veneza de 2005. E é um trabalho feito com folhas de catálogos telefônicos espanhóis. Então ele recorta cada uma das folhas em formato de palmilha e aí vai empilhando, formando essas colunas. A gente aproveita a heterogeneidade de linguagens das obras que formam a coleção da Helga e trouxe aqui fotografias, vídeos, esculturas, instalações, pinturas. Enfim. É uma coleção que transita por todas as áreas, né? Sim, ela tem interesse não numa linguagem específica, mas no poder, na capacidade de enunciação do trabalho de arte, né? Sim. Independente de como ele vai se formalizar. Bom, e o Metrópolis de hoje termina do jeito que o povo... Não, do jeito que o Cunha Júnior gosta. Adivinha, também. Gente? Com novidade do cinema. Vem aí o novo filme de Guerra nas Estrelas. Com ou sem Lei Rouanet? É sem, né? É sem, né? Sem, precisam, né? E com dinheiro. As primeiras imagens de Rogue One, uma história Star Wars, foram divulgadas pelo diretor Gareth Edwards. Exatamente, Adriana. Ele participou da Star Wars Celebration, que é um evento anual da franquia, que foi realizado neste final de semana em Londres. Rogue One é uma espécie assim, de mundo paralelo, não é aquela história que a gente viu no ano passado, não é a continuação da história das grandes estrelas. Agora são os estagiários. A vida dos estagiários. A vida dos estagiários. Os estagiários da saga Star Wars. Então, eles vão mostrar aí a equipe de elite dos pilotos pouco conhecidos, da Aliança Rebelde, pouco conhecida, que tem no elenco Forrest Whitaker, Mads Mikkelsen, Felicity Jones, Diego Luna, entre outros. O longa vai chegar aos cinemas em 15 de dezembro. Então, fiquem com os bastidores das filmagens. Bastidor, eu gosto. Bom início de semana para vocês. Tchau, tchau. It's like the fantasy you always have as a kid. Everywhere is an amazing shot with amazing characters. It's about the humanity of it, which just makes the whole thing so real. Ready, and action! Your heart's beating and you're actually in this situation. You get something very genuine that you couldn't have planned.
You'll actually compose shots that if we were on a green screen set, you just wouldn't have known were available. Pressure's so high. Like, we're making a film that's right touching my favourite movie of all time. But then if you're too respectful of it, that you daren't do anything new or different, take a risk, then what are you bringing to the table? X-Wing, X-Wing, kills the anti down there! Bang! I mean, this is really where a film crew like this really comes into their own. That kid, when you were 4 years old, grew up with Star Wars figures, it's a bit like just being that kid again. You're sort of going like, arr, arr, arr.